Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o tema da soberania digital. Convidado aqui, né, o pessoal que trabalha na Procerto para a gente falar sobre isso. E o título da palestra que eu coloquei é Soberania Digital, uma perspectiva brasileira. Porque eu acho que a gente vai falar um pouco sobre esse conceito, a gente vai explorar, né, algumas ideias baseadas nisso, mas a gente também vai tentar mergulhar no que isso quer dizer na realidade brasileira, e daí eu acho que eu vi a perspectiva de vocês, a gente conversar um pouco com o pessoal que esteja assistindo à distância, o pessoal que está assistindo depois também. Eu quero que a gente converse e vocês contribuam nisso, porque isso vai ser mais importante, tá? Então, quem sou eu, tá? Meu nome é Lucas Félix Abac. Hoje eu trabalho como líder técnico na MConf, que é uma empresa que faz um software de videoconferência baseado em software livre e webconferência, a gente chama, né? Porque ele funciona totalmente dentro do navegador, ele não precisa instalar nenhum produto a mais, nem plugin. Projeto que surgiu de dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e patrocinado pela RNP, né? Parceiro da RNP, e a gente implanta ele em várias universidades, várias instituições pelo Brasil inteiro. E deu um spin-off, né? Virou de um projeto lá que era da RNP e da UFRGS para uma empresa mesmo. Então a gente é um case aí de um produto que surgiu no Brasil, baseado em software livre, que conseguiu fazer essa transição para virar uma empresa, né? E como eu disse, esse projeto surgiu de dentro da UFRGS. Eu também fui formado em ciência da computação, me formei em ciência da computação na UFRGS no ano de 2012, eu me formei. Eu também fui um dos fundadores do Hackerspace Might Hackers aqui em Porto Alegre, que é um espaço que a gente já tenta fazer há uns bons 10 anos, para ser um espaço para reunir pessoas que curtem tecnologia, que querem trabalhar em projetos, querem ter acesso talvez a ferramentas, impressora 3D, importadora, querem encontrar pessoas que estão trabalhando em projetos de hardware, de software, e a gente tenta montar esse espaço para esse pessoal da tecnologia que geralmente ficaria em casa, não estaria saindo na rua para também socializar, né? E é uma coisa que foi muito complicada manter esse espaço durante a pandemia, quando na realidade essa antissocialização que a gente gosta tanto, a gente que é da tecnologia, era a regra, né? Era bom que a gente ficasse trancado em casa. Eu também sou militante do Coletivo Soberana, que a gente faz principalmente criação de conteúdo e organização dos trabalhadores na internet, tá? E daí isso leva para o próximo ponto, que eu também sou host do canal Tecnologia e Classe, onde eu faço vídeos sobre tecnologia e suas implicações políticas. Todos os vídeos do canal são basicamente que nem essa palestra que eu estou fazendo aqui. A gente vai falar sobre questões técnicas, mas a gente vai aprofundar mais na questão política. E algo interessante também sobre isso é que o meu objetivo era trabalhar um pouco na politização das pessoas da área, para a gente prestar mais atenção nessas questões. Então, eu estava querendo falar com o pessoal da TI. Mas uma coisa interessante que tem acontecido no canal é que muitas pessoas que são de outras áreas e que achavam a tecnologia chata, um tema que era assim impenetrável, como conseguiam entender, têm dito que o canal é uma boa introdução ao campo da tecnologia, e daí eu tenho trazido essas pessoas que são politizadas ou que às vezes entendem de outras áreas que a gente da TI está mexendo muito, como educação, comunicação, e dessas pessoas estão se apropriando um pouco mais da discussão sobre TI, entrando pessoas politizadas lá, que é algo bem legal que eu acho que eu tenho conseguido. Então, assim, o que é o conceito de soberania? Vamos esquecer o digital um pouco. Faz sentido a gente falar em soberania digital, mas vamos introduzir esse sentido. E daí esse vídeo que está linkado aqui, não está ainda thumbnail, mas é um vídeo do Sérgio Amadeu, o podcast de tecnopolítica dele. É um vídeo de alguns anos atrás já, onde ele faz exatamente essa discussão, né? Então, se vocês quiserem pegar, depois vocês vão ter esse roteiro, pegar e ver esse vídeo depois, ele é uma boa introdução, tem 20 e poucos minutos só sobre esse iniciozinho que a gente vai conversar aqui. Então, em resumo, tá? Soberania é um conceito que vai evoluindo, ele tem vários sentidos, né? Mas quando ele surge lá pelos pensadores liberais e tal, que estavam se desvencilhando do pensamento monárquico, ele é o povo que tem soberania podendo definir as leis no seu território. Vocês podem ver que eu risquei um governo ali, porque isso era a visão mais monárquica, né? Então, quando tinha reis e uma sociedade organizada assim do topo de uma pessoa só, que era isso, o governo ou o monarca, ele tem a soberania, né? Tanto que vem do termo soberano, isso aí, ele pode definir tudo o que acontece no território, mas daí a gente substitui o governo pela palavra povo, e esse é mais ou menos o conceito. Se a gente mora aqui, né? Se esse é o nosso território, a gente vai definir as leis que
vão ser seguidas nesse território. O conceito, enfim, ele é bem complicado, tem muita coisa aí, mas em geral é isso, tá? Ele é muito relacionado ao conceito de autodeterminação de um povo, dele ter direito, né, ao seu território, às leis sobre esse território e autonomia também, tanto do pessoal, das pessoas que moram lá, quanto dos povos e populações que moram no lugar. Mas daí eu já vou, para a gente falar da parte digital, a gente já vai começar com uma pergunta, né? Aquela coisa, a tecnologia, ela é boa ou ela é ruim? Ou será que ela é neutra? Tá? E essa pergunta aqui, eu acho que ela engana um pouco, porque a resposta simples deve estar na cabeça de vocês. A tecnologia ela não é boa nem ruim, depende da maneira que a gente usa ela. É isso que a maioria das pessoas vai falar, eu acho. Uma discussão que aparece muito com IA, parece muito com criptografia. A gente já teve essa discussão com criptografia há muitos anos atrás, sabe? Ah, mas a gente pode estar escondendo crimes que as pessoas vão estar fazendo por trás da criptografia. Então, a criptografia é ruim? Não. A criptografia pode ser usada para todas as coisas, né? Então, a pergunta fica, tá, então a tecnologia é neutra? Só que é mais ou menos, tá? Eu quero complexificar isso aqui um pouco, porque, assim, a tecnologia, ela surge no contexto social. Ela é criada no contexto social. Então, dizer que ela é neutra talvez exponha um pouco a discussão que uma tecnologia surge para um propósito específico, num lugar específico. Então, quando a gente usa a tecnologia, quando a gente está imerso na tecnologia, a gente está imerso, né, tem dispositivos e tem redes o tempo inteiro, a gente pode até achar que a gente vai usar isso de qualquer maneira, mas a gente também está sendo influenciado e as tecnologias elas existem dessa maneira por causa do contexto social que elas foram criadas. Então, isso eu acho que é importante, uma discussão que vai vir mais para frente, que meio que ela é neutra, mas ela também tem um contexto social. Ela foi criada de uma maneira específica por causa do contexto social que ela estava. Então, a tecnologia ela não nasce pura e tal, ela já nasce, às vezes, para propósitos específicos enfim. E daí tem várias maneiras da gente pensar nessa divisão de se a tecnologia é boa e se ela é neutra. E existe uma maneira que é interessante, que eu quero explorar, que é a maneira que a gente pula esse debate, que a gente não fala sobre isso. Por quê, tá? Existe muito uma tentação entre a gente fazer aquela divisão entre o que é puramente político e o que é puramente técnico. Vocês já devem ter ouvido, talvez até vocês concordem com essa ideia, que a coisa técnica é uma e a coisa política é outra. Quando a gente começa a misturar elas, fica complicado e tal, então vamos separar elas. Só que isso aqui pode ser uma armadilha, uma coisa que a gente ouve muito, que é assim, a transformação digital, a inovação, vamos pensar, né, no serviço público, a modernização das nossas infraestruturas, ela é sempre vista, como a gente conversa com ela, quando a gente vai em eventos, quando a gente vai na mídia, como uma coisa muito boa. Então, se a gente pega um sistema e a gente moderniza ele, isso é bom, geralmente, porque a tecnologia ela é neutra, mas daí fez um processo meramente técnico de melhoria, então as coisas são boas. E isso desemboca muito numa ideia que o pessoal chama de Code as Law, código é a lei, que é basicamente assim, nós temos nossos processos, e se os processos fazem a gente agir de uma maneira, né, se a gente, por exemplo, quer usar aquele microfone, mas ele não está instalado lá, não tem o driver, a gente não pode usar o microfone. Então, não adianta a gente dizer que a lei é uma coisa, que a gente quer fazer uma coisa, se o programa, né, não está permitindo essas coisas, não vai acontecer. E isso aqui é interessante porque se a gente pode ter um aspecto técnico definindo o nosso comportamento, a maneira como a gente funciona, o técnico e o político já intrinsecamente estão ligados aí. E é por isso que é legal a gente debater essas coisas, porque às vezes a inovação e a modernização pode não ser uma coisa boa para as pessoas que estão morando no território, porque vão ser afetadas por esses temas. E é aí que esse conceito intersecta um pouco com o conceito de soberania, que é o digital, ele não é sempre uma coisa neutra, às vezes ele pode ser uma coisa que está modificando, né, as leis vão conseguir dando um lugar a maneira como a gente vai conseguir agir sobre a nossa realidade. E quando a gente se propõe a ter essa discussão, a gente chega numa conclusão mais ou menos óbvia, que eu estava falando para vocês. Decisões políticas, elas são feitas quando a gente faz decisões que são meramente técnicas. E eu acho que é por isso que é importante a gente explicitar isso e conversar sobre isso. E daí a pergunta que fica é, assim, quem é que controla as tecnologias que a gente usa nos nossos dispositivos, quem é que tem nossos dados, né? Enfim, essa discussão ela não é feita só sobre mim, ela é feita por muitas pessoas, ela é uma discussão que está aí na boca do povo, mas eu queria introduzir a conversa exatamente para a gente tentar entender de onde vem isso, sabe? E daí tem uma coisa legal, uma pequena digressão, né? Eu queria falar de um assunto diferente aqui, que eu acho que é interessante também para introduzir esse assunto,
que é assim, ó, a internet barra o cyberespaço é um termo antigo, né? Eu já tenho 34 anos e faz tempo que as pessoas estão falando de cyberespaço. Mas ela é um lugar, de verdade. E por que isso aqui é importante, tá? Porque lembra que o conceito de soberania, ele se aplica sobre o território, né? A gente falou, é sobre onde as pessoas moram, as leis daquele território. A lei, ela, embora não seja exatamente assim, tecnicamente ela se aplica numa fronteira, né? Por isso que a gente vai lá no free shop comprar as coisas, pagar imposto e tal, tipo de coisa. Mas a internet, ela é um lugar, e se vocês pensarem nas metáforas que a gente tinha da internet no início, ela é literalmente, ó, tem um mundo aqui e as pessoas estão surfando nos seus teclados. As metáforas são que a internet é esse mar, que é um lugar para explorar, um lugar que a gente navega, entendeu? E isso tem muito a ver com essa ideia de que talvez a internet seja separada do mundo real. E se ela é um lugar separado do mundo real, logo as leis da internet não são as leis do mundo real, elas são as leis desse outro lugar. Isso tem muito a ver com essa discussão, porque quando a gente está falando de soberania digital, a gente está querendo ir um pouco contra esse conceito, né? Porque, enfim, a internet ela está dentro do mundo real e ela influencia o mundo real. Então faz muito sentido, eu acho que é patente a gente pensar que a gente tem que ter leis e controle sobre o que está dentro da internet. Mas essa metáfora e todas as metáforas que a gente usava mais para entender a internet, elas sugerem o contrário. E é importante ter isso em mente. Eu digo usava porque eu acho que isso daqui está parando um pouco. Então, eu acho que a maneira como a gente enxerga a internet hoje não é tanto quanto um lugar. A internet realmente ela já está misturada em todos os aspectos da nossa vida. E daí a gente vai falar aqui sobre o conceito de soberania digital mesmo, tá? Então tem uns calhamaços de texto aqui que não necessariamente eu vou ler, mas isso aqui foi mais ou menos tirado daquele vídeo que eu falei ali do Sérgio Amadeu falando sobre isso. Mas, em resumo, a gente pode dizer o controle autônomo da infraestrutura, dados e tecnologias por um povo, né? E daí o Sérgio Amadeu ele traz 3 definições ali que são bem interessantes, porque assim, a primeira delas é ligada à autonomia, literalmente, das infraestruturas, dos dados, dessa nossa economia que está cada vez mais ali no sistema dataficado, né, que as coisas elas são expressas como dados dentro do computador, e a necessidade de segurança da população, a necessidade de defesa da população com relação à questão de conflitos, de abuso dessas infraestruturas, né. Isso seria a primeira definição, que é quase uma definição da defesa territorial. Se vocês pensarem da soberania, o povo é defendido, né, pelo seu governo que tem ali desse tipo de ameaças. O segundo está ligado ao desenvolvimento econômico. Então, a gente vai estar pensando em como países de fora, ou, enfim, fatores que fogem ao nosso controle podem estar extraindo nossos dados, podem estar se aproveitando das nossas infraestruturas econômicas, e isso vai estar danificando, né, os nossos interesses econômicos. Então, uma coisa que a gente pode pensar, é bem fácil de ver, é quando uma Big Tech faz alguma coisa que é boa para ela e a empresa dos Estados Unidos, e daí isso é um dano para a nossa economia aqui, é uma coisa que prejudica a nossa infraestrutura digital aqui. E a terceira pode ser vista como autodeterminação do indivíduo ou de uma população sobre os dados que ela produz, sobre a sua presença digital na internet. Então, também é algo meio parecido com o nosso direito à privacidade e todas essas coisas aplicado ao digital. Nosso direito sobre nós mesmos, sobre a nossa imagem, aplicado no digital, porque não é só fotos nossas, não é só gravações, áudios nossos, é os dados que a gente produz, que sistemas produzem sobre a gente. E também essa é uma discussão que hoje eu acho que é muito mais fácil de entender, porque a gente entende como esses dados podem ser usados, nossos dados de saúde, nossos dados de navegação na internet, nossa posição geográfica, todas essas coisas são coletadas por sistemas, e a soberania tem a ver com a gente, né, o povo que está no território, pelo menos, ou a gente como indivíduo que tem controle sobre esse tipo de coisa. E daí uma pergunta também para a gente pensar e discutir, de novo, se vocês quiserem falar agora, ou estiverem falando ali no chat, ou a gente falar no final, a gente consegue pensar em exemplos de países que possuem soberania digital, e daí aqui eu pergunto, será que Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Japão, França, Rússia, China, eu postei vários países aqui, têm soberania digital, é uma coisa para a gente discutir depois. Então, agora nós vamos falar, uma visão crítica, ou seja, nós vamos discutir um pouco sobre esse conceito e algumas coisas que podem se aplicar à nossa realidade. A tecnologia, tá? Eu vou afirmar aqui para vocês, ela é uma força produtiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tecnologia ela vai ser uma ferramenta, vai ser alguma coisa que a gente vai usar quando a gente está fazendo o nosso trabalho, e ela vai multiplicar, ela vai fazer o nosso trabalho ficar mais rápido, ficar mais eficiente, tá?
qual é a relação disso com o nosso modo de produção, ou seja, com a maneira como a gente constrói a nossa sociedade. Porque tudo que existe na nossa sociedade tem que ser construído com o trabalho de alguém. Esse salão aqui foi construído de tijolinho, alguém teve que pintar. Esse sofá foi produzido em algum lugar, foi transportado para cá, essas cadeiras, tudo isso. E a gente, quando vem trabalhar, a gente também está reproduzindo partes da sociedade. Os trabalhadores de TI, que é os que eu estou mais falando aqui, a gente está reproduzindo essas partes que são mais difíceis de ver, que são esses sistemas, mas que se eles parassem também, ia dar merda. Né? A gente sabe que o nosso trabalho ficou muito evidente durante a pandemia, onde muitas coisas moveram para online e daí do nada o nosso trabalho estava muito em foco. Mas se o trabalho da tecnologia parar, a sociedade conectada hoje também para. E a tecnologia, ela não só potencializa nem automatiza esses processos, ela meio que modifica e desloca esses processos para outras esferas da produção, tá? Então, o que isso quer dizer? Se isso aqui é complicado, eu vou trazer um texto um pouco mais complicado para falar sobre isso, mas porque o Milton Santos mandou uma braba aqui, tá? Olha só. Os territórios nacionais se transformam no espaço nacional da economia internacional. E os sistemas de engenharia mais modernos criados em cada país são mais bem utilizados por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional. Tá? Isso é do Milton Santos em A Natureza do Espaço, Técnica, Tempo, Razão e Emoção. E é citado nesse texto aqui que eu recomendo para vocês, que também do Sérgio Amadeu, que é o prefácio do livro Colonialismo Digital, livro que eu trouxe na minha mochila ali, eu sempre recomendo, do Walter Lippoldt e do Davidson Faustino. O que isso aqui quer dizer, mais ou menos? Quer dizer que quando a gente tem que usar produtos e empresas que estão fora do nosso país, como, por exemplo, o WhatsApp, para fazer processos que acontecem dentro do nosso país, como, por exemplo, fazer vendas do meu negócio com o WhatsApp, esses espaços da nossa economia nacional, eles são usados para gerar, né, lucro e para rodar a economia de outros países. É basicamente isso que está acontecendo. Então, a tecnologia, de novo, se a gente pensar naquilo meramente técnico ou político, quando a gente está usando ferramentas de fora, a gente está fazendo uma transferência dessa esfera, uma coisa que acontecia aqui dentro antes, que poderia ser, eu dou uma nota de R$10 para a pessoa, ela vai me entregar um produto, agora está acontecendo lá fora também. Então, é por isso que é interessante a gente pensar nas implicações disso. Aí, de novo, várias perguntas aqui, quero que a gente explique. Qual é que é o papel dos trabalhadores de tecnologia nesse processo? Tanto quando a gente está fazendo o nosso trabalho do dia a dia, quando a gente está reproduzindo essas dinâmicas, quanto talvez o que a gente poderia fazer para mudar isso e para modificar a nossa realidade assim. Daí eu estou falando de servidores de TI, programadores, engenheiros de software, profissionais de comunicação, né, o pessoal do design e tal. Como é que isso ajuda os países centrais, os ditos que a gente chama de países ricos, e as corporações deles a moldarem a infraestrutura tecnológica global, tá? Então, é meio óbvio todas essas questões, mas a gente tem que falar isso. Ataques à nossa privacidade, a vigilância digital. Como o fato de que todas essas esferas agora que estão indo para o tecnológico / digital e estão passando por todos esses países, modifica a nossa privacidade, né? O que afeta na nossa vida, que agora o histórico de compras e de navegação que a gente tem na internet, né, interesses nossos, né, que a gente às vezes talvez estivesse conversando com pessoas, indo fisicamente até lugares, se a gente faz isso tudo na internet, isso agora pode se transformar em dados e pode virar uma questão de vigilância. Como os modelos de negócio que a gente acaba tendo que usar aqui e se adaptar, acabam sendo impostos dessa maneira, que são as ferramentas que a gente usa, a gente acaba tendo acesso a usar. Como é que os termos de uso dessas plataformas e os padrões tecnológicos que elas criam e acabam empurrando para a gente favorecem os interesses desses próprios países? Isso é uma discussão interessante da gente pensar. Eu acho que não é muito segredo que essas plataformas, os modelos que elas usam acabam beneficiando mais elas do que talvez as pessoas que estão usando aqui, mas a gente pode debater isso. E como isso perpetua a relação que a gente tem hoje de que a gente tem países desenvolvidos tecnologicamente, que, por coincidência, são esses mesmos países que se posicionaram como países colonialistas, como países que exploraram o sul global, são esses desenvolvidos, e a gente, que é o sul global, não consegue desenvolver da mesma maneira essas tecnologias, não consegue desenvolver a indústria para fazer esses hardwares, e como provavelmente, né, o que eu estou sugerindo é que todos esses problemas que a gente tem aqui em cima também perpetuam essa relação de desigualdade que a gente tem, dificultam da gente desenvolver essas coisas. E daí o próximo tópico é literalmente a gente falar sobre isso. Ok,
se a gente acha, eu estou tentando convencer para vocês, eu acho que não é segredo, que seria legal a gente ter mais soberania digital e seria legal a gente usar isso para desenvolver a nossa tecnologia nacional, para a gente ter mais autonomia sobre as coisas que a gente constrói e a gente usa aqui. Mas por que é tão difícil, né? Quais são os obstáculos? Já tem algumas pistas no que eu falei antes. Então, assim, o desmantelamento das empresas públicas, como a Procergs, a Procempra, o Serpro, aqui no Brasil, ele não contribui para isso. Porque seria nesses ambientes que a gente deveria estar explorando, não que vocês não explorem, né? Mas eu digo, aqui é o espaço da gente explorar esse tipo de solução e da gente não estar usando as soluções que vem dos outros países e da gente estar criando, digamos, um solo para que também a gente desenvolvesse as nossas próprias soluções tecnológicas fora aqui da esfera global, né? Mas o desmantelamento dessas empresas, a contratação de empresas de fora para prover os serviços que poderiam ser providos aqui, ela não é um acidente, ela acaba sendo um sintoma dessa lógica que prioriza o corte de gastos agora, em nome de um equilíbrio fiscal, enquanto a gente tem essas áreas gerando muito dinheiro, áreas muito valiosas e que estão gerando dinheiro, sim, que está indo lá para fora, tá? Então, essa transferência de riqueza, ela ajuda as big techs lá de fora de duas maneiras, né? A primeira é como está sucateado a nossa habilidade como país de construir essas plataformas, a gente não consegue, e daí as pessoas apontam e dizem, não, o Brasil não tem vocação para isso, o Brasil não consegue, e ao mesmo tempo, daí essas empresas podem dizer, então compra nossos produtos, e daí ganham dinheiro vendendo os produtos, ganham dinheiro e influência fazendo todas as outras coisas lá, porque a gente acaba sendo um país que não tem essa soberania digital. E daí a gente tem que citar políticas de arcabouço fiscal, de corte de gastos, e a conciliação, né, com esse interesse das big techs, que, por exemplo, a gente tem que citar o programa Redata, que é essa última ideia que o Haddad teve de trazer investimentos para construir data centers aqui, e daí dar isenção de impostos para as big techs que vão estar operando esses data centers, com muito pouca contrapartida, na minha opinião, porque não tem questão de transferência tecnológica, tem uma pequena taxa para o fundo tecnológico e uma promessa de que um pouco desse processamento vai poder ser usado aqui dentro. Pode falar. As repetidas tentativas de privatização da CITEC são um exemplo disso, né? Exato. Outro que a gente precisa botar aqui, a CITEC, que caiu acho, exatamente nessa lógica, tá? Porque se vocês perguntarem para qualquer pessoa que acha que é legal a gente privatizar o CITEC, que é a nossa fábrica de chips, eles vão dizer o quê? Ele está atrasado, né? 20 anos no passado, não consegue fazer nada. Então, para que a gente vai manter essa empresa, desmanter ela, vende? Só que, ao mesmo tempo, a nossa indústria de computação, que começou, inclusive, durante a ditadura militar, porque eles tinham pelo menos essa visão de que ter o controle de infraestruturas tecnológicas para eles era uma pauta de segurança nacional, né? Essa indústria que a gente tinha poderia ter sido desenvolvida desde aquela época se ela não tivesse parado lá pela década de 90, quando a gente vendeu todas as nossas indústrias de computadores, desmantelou elas, acessou investimentos. E hoje a gente poderia estar no nível de produzir alguma coisa mais interessante, né? Então, é exatamente isso. Desmantela, sucateia, diz que é ruim, e daí vocês são loucos de querer ter a própria indústria porque vocês não têm vocação. É meio que isso. Ainda acho que o CETEC tinha que continuar a fazer o tipo de chip que fosse, nem que fosse para daqui a 30 anos a gente ter desenvolvido um nível tecnológico que seria legal, porque foi o que, por exemplo, a China fez. E daí, enfim, acho que me confundi um pouco aqui, mas acho que respondi a pergunta. E sobre o Redata é exatamente isso. A ideia é que se a gente não tem vocação para construir os data centers, rodar nas plataformas, pelo menos a gente pode fazer investimentos para ser esse lugar onde a gente vai estar recebendo os data centers. O grande problema é que data center é um problema ambiental. São coisas que destroem as cidades em volta de onde eles são instalados. Tem um plano de botar um, por exemplo, em Eldorado do Sul. Aumentam o custo de energia, aumentam o custo de água, causam um dano ambiental logo em volta ali também de onde eles estão, e a gente vai fazer isso ainda com isenção de impostos, e basicamente para fechar todo esse ciclo da nossa dependência tecnológica, porque a gente já usa as plataformas lá de fora, a gente já não tem, entre aspas, a aptidão de fazer essas plataformas, fazer o hardware, porque a gente está muito atrasado, e agora a gente vai ter no nosso espaço
produtos de fora rodando que vão estar processando nossos dados para irem lá para fora e gerarem dinheiro lá fora. Tá? Então, esse ciclo aqui, isso aqui é muito ruim e acaba sendo um projeto que a gente consegue fazer se a gente se preocupa, por exemplo, com o balanço, que assim, vai entrar tantos trilhões esse ano por causa disso, isso logo vai ser bom para a economia. Tem uma pergunta aqui. Se houvesse transferência de tecnologia, seria viável a implementação desses data centers, por exemplo? Aí eu já acho mais legal. Já acho mais legal, porque esse foi o plano que a China fez lá, por exemplo, em Shenzhen, que por muito tempo eles foram esse hub de... Quem não está ligado, tem essa área da China especificamente, lá Shenzhen, que é onde todas as empresas de hardware mandam seus produtos para ser feitos lá. E eles têm... A China tem essa fama de que o trabalho é barato lá, e realmente durante muito tempo se teve a política da escala de trabalho, como é que eles chamam, 996, que é 9 horas por dia por 6 dias por semana, mas 6 por 1 piorado, né? E isso foi a estratégia que eles fizeram de desvalorizar a sua mão de obra e construir a logística e se apropriar da tecnologia, às vezes na marra, né, com essa transferência tecnológica. E daí, com esse processo, construir um polo lá em Shenzhen, onde por as empresas terem que ir lá, porque é muito barato, é muito vantajoso construir seus hardwares lá. Então, a gente está falando de computadores, laptops, relógios, todo tipo de cacareco, uma coisa que, por exemplo, pedal de guitarra, todas as marcas fazem lá, tudo de eletrônica é feito lá. E eles têm essa política de copiar mesmo, olhar como é que é feito e aprender como é que é feito. Eles conseguiram fazer uma questão que agora eles dominam e podem fazer essas tecnologias. Então, uma coisa muito comum que vocês já devem ter visto, eu falei dos pedais de guitarra, né? Porque eu gosto desse tipo de coisa. Equipamento de música, todas essas coisas. Tem a marca Boss de pedal de guitarra, que é uma marca famosa lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eles vão estar entre 300 e 500 reais um pedal com efeito simples. Tem uma marca que, se não me engano, se chama Joio, chinesa, que vocês vão achar em qualquer loja chinesa, Shopee, Shine, enfim, AliExpress, por, sei lá, 30, 50 reais, pedais que são equivalentes a esses, só que eles não são só equivalentes, eles são o mesmo pedal. Eles são o mesmo pedal com outra marca. Porque a mesma fábrica que faz lá, eles faziam um esquema que era basicamente assim, eles chegavam para o trabalhador e diziam, você quer ganhar uma hora extra? Venha trabalhar fora do horário, você vai receber tudo que você está produzindo, e daí só colocavam uma marca diferente e vendiam isso. Então, esse é um dos exemplos de como a China transformou daquela coisa que a gente chamava que era o Xingling, aquele produto de baixa qualidade, que o pessoal chamava do trabalho escravo, né, que tinha lá, que foi uma grande exploração da parte de trabalho, mas não era trabalho escravo, era essas horas bizarras e a desvalorização da moeda deles. E era muito barato para os Estados Unidos pagar, com $1 ele estava pagando vários salários e tal. Então, ao fazerem isso, eles construíram a logística e a infraestrutura tecnológica lá. Se o Brasil conseguisse fazer isso da nossa maneira, tá? Não estou sugerindo que a gente copie a China, mas se a gente conseguisse fazer isso, talvez daqui a 20 anos a gente pudesse estar operando esses data centers. Isso seria interessante. Mas o que eu acho interessante é que não diz nada disso nesse plano aqui, e se tu perguntar para as Big Techs, elas vão dizer que de jeito nenhum a gente poderia fazer uma coisa assim, sabe? Então, acho que é isso que é interessante pontuar. E daí uma coisa que é interessante para conversar com o que a gente falou ali, se o código, né, se a tecnologia, a lei, se a tecnologia, ela expressa as maneiras que a gente consegue agir dentro do território quando ela começa a se embretar em todas as nossas maneiras de viver, de fato, né, e não de jure, que é pela lei, se ela de fato muda a maneira como a gente consegue interagir com a realidade, então a gente não tem controle sobre as leis do nosso território. Eu poderia controlar essa frase se a gente não tem controle sobre as tecnologias que atuam sobre o nosso território. E o enfraquecimento dos movimentos de trabalhadores, das pautas da classe trabalhadora e a dificuldade que a gente tem como classe para dialogar um pouco com isso, tem a ver com a nossa separação do que é técnico, do que é político, tem a ver com esse movimento de baixa que a gente tem, dos movimentos trabalhadores que já vem de muito tempo. O aumento da pejotização e da balcanização da classe, que é aquela coisa de que a gente não consegue olhar as pessoas olho no olho, né? A gente está se vendo pela internet, aí talvez vocês estejam vendo isso como um vídeo depois, dificulta também a gente pensar em soluções e agir dessa maneira, porque daí a gente está sempre tendo as nossas relações também interpessoais e de trabalho intermediadas por essa plataforma. Tá?
Isso também tem a ver com a questão de uma pauta que a gente sempre fala muito no Might Hackers, mas eu sempre falei também na minha vida pessoal, fui estudante, essas coisas, é a questão do conhecimento livre. Quando a gente não tem acesso ao conhecimento e à maneira como a gente constrói essas tecnologias, como a gente modifica elas, fica muito difícil da gente se desenvolver tecnologicamente, tá? Que nem eu disse, esses processos que antes aconteciam pessoalmente, que aconteceu no ambiente de trabalho, aconteceu como uma transição financeira em que eu estava entregando dinheiro na mão de uma pessoa e pegando o produto, eles vão para a plataforma de fora, a gente não entende, que a gente talvez não consiga replicar aqui. Então, quando a gente não consegue fazer isso, perder acesso às plataformas pode ser perder acesso a partes da nossa economia. Ou perder acesso talvez não seja tão realista, mas qualquer taxa a mais que seja colocada em qualquer dessas coisas que a gente está usando no dia a dia, no Teams, sei lá, sabe, alguma coisa que o Teams coloque a mais, vai prejudicar também o nosso desenvolvimento tecnológico, porque como a gente não tem essas tecnologias, fica mais difícil de começar ainda, tá? E daí, enfim, essa questão. Tem um livro que eu recomendo sempre, um cara que é aqui do Rio Grande do Sul, né, o professor Walter Lippold, e também do Davidson Faustino, que se chama Colonialismo Digital, uma crítica hacker fanoniana, tá? E uma coisa muito legal desse livro, primeiro que ele é bem curtinho, se vocês se interessam por esses tópicos que eu estou falando aqui, ele é um livro bom para iniciar a leitura, porque ele tem um capítulo sobre cada um dos assuntos bem importantes aqui, sobre alguns outros assuntos, e ele tem as referências que vocês podem começar a procurar a ler ali. E o que eles falam é a partir da teoria do neocolonialismo, que é um negócio que surge por causa dos filósofos africanos, os pensadores lá, que estavam analisando essa segunda fase do colonialismo que acontece, né, no século passado. Eles postulam que a maneira de tu expandir a economia de um país, como por exemplo os Estados Unidos, os países da Europa, e de ganhar mais dinheiro e extrair os recursos das nossas economias aqui, ela já não é mais a mesma do século passado, do colonialismo, que eles botavam um navio aqui e roubavam todo o nosso ouro, né? Para ser bem crasso, é o mesmo. A Guiana brasileira roubou todo o nosso ouro, né? Isso se expressa na nossa dependência desses serviços e desses servidores que estão lá, ou que talvez, às vezes, até possam estar aqui, né, com os data centers que a gente vai fazer, mas a gente não tem controle. Então, existe essa relação entre o colonialismo histórico e a atual exploração digital. Daí é o exemplo que eu tinha dado. Quando a gente realiza uma venda aqui no Brasil por meio de uma Big Tech, é como se um aspecto da nossa economia está gerando lucro para uma empresa que está lá fora. Então, eles não precisam fazer nada na GAL e a gente estão extraindo, né, coisas da nossa economia aqui. Uma coisa que o pessoal chama de acumulação primitiva de dados. Tá? A acumulação primitiva era o quê? Quando estava iniciando o nosso modo de produção capitalista, e as pessoas elas só viviam comunalmente, plantavam na terra, então aquela terra é do rei, mas tipo, nunca vi o rei, ele nunca vai me ver, eu só fico aqui plantando meu sustento, às vezes ele pega uma taxinha e aí fica tudo bem. A acumulação primitiva naquela época foi o quê? Não, agora sai todo mundo da terra, tem uma cerca que em volta, essa terra é minha, e se você quiser trabalhar, você paga para mim. Foi um momento onde não existia capital, onde a terra não tinha preço, mas daí, quando tu bota uma cerca e diz essa terra vale tanto e essa terra não é sua, você tem uma acumulação primitiva, que é o termo que a gente usa. Isso tem acontecido com os dados. A gente não... A localização nossa, a cada momento, os nossos dados de saúde, os nossos gostos pessoais, eles não eram uma coisa que valia dinheiro ou que tinha qualquer valor econômico até, sei lá, 20, 30 anos atrás. Porém, agora tem valor econômico, vale muito dinheiro, e as Big Techs estão o quê? Papando todos esses dados, guardando todos eles e nos privando, né, de talvez se beneficiar disso ou de talvez ter a nossa privacidade. E também, mais especificamente, a dominação digital, a cyberguerra. Isso é uma coisa que, como eu disse, o livro do Walter e do Davidson entra muito nessa questão de como, enfim, eles podem nos espionar, que tem o caso de que os Estados Unidos espionou os e-mails da Dilma, e-mails de outros políticos, podem literalmente usar isso da maneira mais explícita que a gente pensa, vamos descobrir quais são os planos desse país e vamos agir contra isso. E a cyberguerra nas ferramentas e coisas que podem ser usadas para a violência mesmo, usando essas tecnologias. Um exemplo hoje muito grande é uma empresa que se chama Palantir, lá nos Estados Unidos, que eles são basicamente esse modelo de negócio da startup que pega muito dado e que cria produtos disruptivos aplicado para o esforço de guerra dos Estados Unidos. Então, eles estão usando isso para matar pessoas em outros países, para espionar pessoas nos Estados Unidos, agora muito para essa questão dos Estados Unidos de deportar os imigrantes, sabe?
E daí, onde está o investimento na melhoria das condições locais de trabalho e na infraestrutura tecnológica que as Big Techs fazem no Brasil? O que isso aqui quer dizer, tá? Isso aqui é chamar a atenção para um fato, que quando a gente usa uma ferramenta do Google para ter aula nas faculdades, quando a gente usa uma ferramenta de uma Big Tech para transmitir uma conferência aqui, para usar nossos e-mails, eles estão usando, como a gente disse lá em cima, a nossa infraestrutura de eletricidade, internet, todas as nossas logísticas internas aqui, e isso não custa nada para eles também. A gente está gerando dinheiro para eles, mas tecnicamente a gente está alugando de graça todas essas infraestruturas. Isso, inclusive, é uma briga que, assim, longe de mim gostar das provedores de internet, telefonia aqui no Brasil, eu também acho que são uma das empresas complicadas aqui. Mas tem uma pauta que eles têm, às vezes, que eles queriam cobrar por banda das Big Techs. Eles queriam, por exemplo, que o YouTube pagasse por uso exagerado de banda ali. Se faz sentido isso, de que realmente está pesando demais fazer isso, eu não sei, mas faz sentido nesse sentido de que a gente depende dessas coisas e a nossa infraestrutura aqui, que literalmente está aqui, está sendo usada por essas empresas. Então, essa dependência tecnológica é uma espécie de privatização soft, que a gente nem fala desses espaços que a gente tem nenhuma contrapartida para a gente. Pode falar. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que encaixa nesse tópico, que é como as empresas públicas elas podem atuar para buscar essa soberania digital. Legal, porque eu acho que vou ir para o próximo tópico aqui, onde a gente vai falar essas coisas aqui, mas se quiser continuar a perguntar depois da gente falar aqui, mas é literalmente o próximo tópico. Então, eu tenho algumas sugestões de caminho para a soberania digital, mas vocês que trabalham aqui, né, que nem eu disse, eu não trabalho numa empresa pública, eu tenho essa conexão aqui de ter saído da universidade lá e pensar nessas questões, mas eu também quero ouvir de vocês. Mas algumas sugestões que a gente tem. Software livre e aberto, que já foi uma coisa muito mais forte aqui no próprio Rio Grande do Sul, né? Talvez o lugar que teve um movimento mais forte no Brasil, é muito importante, né? Como instrumento da gente se libertar no nosso país, ter controle do software que a gente está rodando. Só que eu boto aqui, eu acho que é importante pensar que tipo de movimento de software livre a gente quer. Porque isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. No Rio Grande do Sul, a gente teve um movimento de software livre mais avançado do mundo. Se vocês pegarem, tem uma entrevista Olívio Dutra na Revista do Livro. Está na internet em algum lugar. Procurem Olívio Dutra, Revista do Livro, alguma coisa assim. A pessoa que está entrevistando o Olívio Dutra tem uma mentalidade que eu acho que é a mentalidade que a gente tem que tentar superar, mas, assim, coitado, cara, é 96, sei lá, entendeu? Era uma coisa assim, a discussão era outra, tá? Mas ele está perguntando assim, olha, você acha que adotar software livre, Linux na infraestrutura do Estado vai ser uma coisa que vai ser positiva para corte de gastos, para que a gente não tenha que pagar para as empresas lá de fora, sabe? Que a gente possa economizar esse dinheiro para investir em saúde, educação, aquele papo que a gente sempre fala. Deu o Olívio Dutra lá, o Bigodão, naquela época, né, quase 30 anos atrás, ele disse, olha, é legal isso, mas o GNU Linux, primeiro que ele diz GNU Linux, né? É uma questão de emancipação da gente poder usar as tecnologias que a gente entende, que a gente controla, da gente poder fazer coisas que estão adaptadas à nossa realidade e da gente poder construir uma indústria que vai ter profissionais que vão poder atuar aqui dentro para construir essas coisas e não ficar dependente lá de fora. O cara falou isso há 30 anos atrás e eu estou tendo que fazer uma palestra, entendeu? Meio que falando exatamente isso. Então, o nosso movimento de software livre era muito legal, mas com o tempo a gente meio que se perdeu. A gente pensou, eu falei esses dias, eu estava na CryptoRave, eu falei com um cara que se chama Guirapora, que é um cara também do movimento de software livre há muito tempo. E ele falou que uma das coisas que eles perceberam nesse movimento é que assim, o software livre ele era visto como um investimento que ele estava ajudando nisso, a cortar custos e investir em outras áreas. Mas o que eles deveriam ter feito é tudo que se economiza com software livre, tudo que se beneficia tem que ser investido de volta para fortalecer esses programas. Porque se a gente não crescer isso, se a gente não fizer isso melhor, as Big Techs estão investindo para crescer e para dominar esses mercados. E é isso que elas fizeram, sabe? Então, eu acho que é preciso um movimento de software livre que seja combativo e que tenha em mente todas essas coisas, que nem ele já foi muito no Rio Grande do Sul, mas, enfim, aos poucos a gente foi definhando e tal. Não é tanto nossa culpa, é o caminho eu acho que é o caminho que a nossa sociedade foi tomando, porque a gente não consegue só viver de militância, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa usar os produtos que estão na nossa empresa e acaba acontecendo as coisas desse jeito. Políticas públicas para fomentar tecnologias nacionais, independentes e focadas no planejamento estratégico e de desenvolvimento nacional, tá? Então, assim, isso aqui, o governo Lula tem um papo muito bom com essa questão, tá? Eles estão falando no plano de desenvolvimento, tem um investimento lá que
vários milhões e tal, acho que 100 milhões parece um número bom, embora, né, se tu vê o quanto se investe lá fora, não é tanto. Porém, talvez a prática não esteja sendo tão boa, porque acaba sendo parceria privadas, esse tipo de coisa de isenção de impostos para que as empresas venham aqui, porque eu acho que a gente já está configurado a achar que a gente não tem a vocação para, por exemplo, se libertar tecnologicamente. A gente talvez consiga fazer uma coisinha que a gente tem controle lá na ponta, mas o resto de todas as coisas não nos competem. Daí, enfim, eu quero lutar um pouco contra isso, mas seja isso. E daí, tipo, tem várias questões de, tipo, talvez nós vamos poder tentar criar nossa própria empresa que vai estar fazendo essas coisas, nós vamos pensar em plataformas que a gente controla, mas que tem mais participação das pessoas, que são plataformas descentralizadas. Tem isso, tem todo um metaverso, tem toda uma rede de projetos, como, por exemplo, tem plataformas, tem o pessoal que tem construído coisas com software livre, está tentando construir redes sociais. Tem esse tipo de coisa, eu acho que é interessante. Seria legal se a gente conseguisse linkar isso com isso, entende? Tipo, achar projetos que são bons, que estão acontecendo aqui, e dar o incentivo, o dinheiro que eles têm, talvez, para se desenvolver, mas também linkado com um plano de desenvolvimento maior, que é o que a minha crítica é que parece que esse plano é meio aleatório, assim. Pode falar. O Fediverso daria para considerar ele, tipo, uma alternativa descentralizada? Eu não sei como é que funciona direito. Eu acho que sim, o Fediverso, assim, eu adoro o Fediverso tecnologicamente, é muito legal. Quem não sabe, a ideia toda é que, ao invés de a gente ter redes sociais centralizadas, que é o modelo que acabou acontecendo, né? A gente tem uma conta no Twitter e tem todos os nossos seguidores no Twitter, a gente tem uma conta no Facebook e tem todo mundo que a gente segue no Facebook. A gente tivesse meio que a oportunidade de tu ser a mesma pessoa e os teus dados eles estarem em várias plataformas diferentes e tu vê isso tudo ao mesmo tempo e elas todas se conectarem. Como é que isso é? É como a internet era no início, por exemplo, o e-mail. O e-mail é um protocolo federado, então o e-mail é o teu nome, arroba um lugar, né? O arroba é o símbolo de at, que em inglês quer dizer em. Então era a pessoa em tal lugar. E o teu site também era um espaço onde estavam as tuas coisas lá e podia ter links indo para os outros lugares. O modelo da internet começou dessa maneira, federado e descentralizado, onde cada pessoa tinha as suas coisas, né? cada pessoa mesmo, era uma coisa bem individualista. E ele acabou indo para essa centralização em plataformas e teve bons motivos para isso. O e-mail foi por causa do spam, porque centralizar em plataformas ajudou a reduzir o spam. As redes sociais, porque tu quer, na realidade, ter um lugar onde vai estar todas as tuas coisas, tu vai encontrar teus amigos, e daí tem o efeito de rede, todas essas coisas. O Fediverso seria um potencial, eu acho, que são várias plataformas software livre que permitem tu não ficar preso em uma só, tu ir de uma para outra, tu ter essa troca. Talvez para a gente criar nossas plataformas baseadas nisso, né, que a gente tem rodando dentro do país, e a gente poder ter as nossas regras específicas soberanas dentro dessas plataformas, porque isso é uma outra coisa. No Facebook, nós tivemos o exemplo do Mark Zuckerberg dizendo: nós não queremos seguir a lei do Brasil. Foi isso que aquele vídeo dele lá falando. Nós queremos poder fazer o que é melhor para a economia dos Estados Unidos. Ele falou, na realidade, falou do jeito: a gente tem a melhor lei de liberdade de expressão do mundo, e quando a gente é bloqueado de fazer uma coisa no Brasil, especificamente, isso é ruim, né? Então a gente quer poder não seguir as leis do país. Então, essas plataformas seriam legal para isso. Eu acho que conectado com o desenvolvimento nacional é um plano estratégico, porque, enfim, essas plataformas aqui, feitas de qualquer jeito, pode ser só um monte de site aleatório, onde a gente não consegue também ter moderação ou ter regulamentação dentro deles, tá? Então é complicado, mas eu gosto. Tecnologicamente eu gosto. Eu acho que falta muita organização para o pessoal que está nesse ponto aqui para a gente chegar numa plataforma que seria legal. E daí fica uma pergunta para vocês também que estão aí de longe. Como os servidores, né, e profissionais de TI podem atuar nessa luta pela soberania digital dentro e fora dos seus ambientes. Daí tinha as indicações de livros aqui que eu tinha deixado para falar. Eu recomendo o livro Colonialismo Digital, principalmente porque no finalzinho ele tem uma discussão sobre o que a gente pode fazer. Eles têm a questão da crítica hacker fanoniana. O Fanon é um desses teóricos que ele é visto como um teórico do racismo, né? Que ele falou sobre como o colonialismo estava intrinsecamente ligado com o racismo. Ele está falando do colonialismo francês na Algéria. Porém, ele também fala do uso da rádio por esses movimentos para criar um movimento de libertação nacional na Algéria. E isso é muito interessante porque a rádio era uma ferramenta de dominação que os franceses usaram. Então, as notícias do que estava acontecendo era dado em francês para as pessoas lá. Mas eles conseguiram hackear isso, e por isso que ele fala que é um
hacker fanoniano, fazendo uma rádio popular na linguagem deles lá. E isso, então ele foi um cara da tecnologia. Então eu recomendo esse livro aqui, mas também perguntaria para vocês o que vocês acham que a gente poderia fazer, como a gente poderia fazer e como mais material, né, recomendado. A gente fala sobre isso. Eu esqueci de completar aqui, mas eu ia dizer, a luta pela soberania digital é um dos aspectos maiores para a libertação do nosso povo, assim, para a melhoria da vida do nosso povo em todos os aspectos, porque se eu conseguir convencer vocês aqui, a tecnologia ela perpassa tudo que a gente faz hoje. E não tem como fugir muito disso. E daí vamos conversar um pouco agora. Não sei se de repente tem. Mas é isso aí, pessoal. Tem outra pergunta aqui. Fala. As ideias de soberania digital parecem muito distantes do cotidiano das pessoas. Como que a gente pode transformar esse espaço da tecnologia em política pública que seja de interesse da população? Eu tenho um exemplo que eu acho que é bom em relação a isso, porque eu totalmente concordo. É muito difícil de explicar para o metafórico seu João e Dona Maria que, olha, a soberania digital é muito importante. Data center e tal. Data center e tal. Por exemplo, para mim é o Pix, ok? Como é que é? Dar crédito aí pro governo do Bolsonaro, né? Então, disseram para ele não sabia o que era o Pix. Mas o Pix é uma medida boa, tá? É uma medida de liberalização da economia para permitir uma facilitação de pagamentos. Mas o que o Pix observou e eles estavam corretos, tá? A gente precisa transferir dinheiro digitalmente. É mais rápido, é mais eficiente. E provavelmente quem estava no Banco Central naquela época disse, já tem PicPay fazendo isso, já tem PayPal, que é uma empresa de fora fazendo isso, já tem nos Estados Unidos, se vocês passarem, tem Cash App, tem Venmo fazendo a mesma coisa. Esse tipo de coisa não faz nenhum sentido o povo estar pagando taxa e estar dependendo de, enfim, da empresa talvez botar um empréstimo ali, botar um consignado bizarro e tal, se isso aqui é literalmente o dinheiro do nosso país. Então, foi implementado isso, funciona, é tão bom que a gente meio que esquece que o Pix existe, a gente esquece de como era a vida antes do Pix, e é uma coisa que movimenta muito na nossa economia e é um negócio que ajudou a vida, por isso que eu estava dizendo pro seu João, que vai vender com Pix lá na feira e tal, todo mundo aceita Pix, é uma coisa que facilitou muito a nossa vida. Então, esse tipo de medida, talvez, né, que não que eu disse, de novo, como eu disse, como parte do plano de desenvolvimento e tal, a gente poderia ter metas especificamente, assim, essa área aqui, sei lá, a gente pode pensar, a área da educação, a área da saúde, são áreas que estão sendo muito visadas pelo pessoal lá de fora, porque eles estão vendo que é uma área que dá para extrair muitos dados, é uma área que dá para ganhar muito dinheiro, e talvez botar o objetivo de, tipo, esse tipo de coisa a gente tinha que implementar aqui, a gente tinha que ter a nossa própria plataforma, e esse tipo de e isso ia trazer um bem específico aqui, né? Uma melhoria de vida bem específica. Eu sei que existem projetos assim no governo, aqui e ali. Não é querer dizer que é tipo ruim, mas talvez se a gente conseguisse concretizar algo tão grande quanto o Pix nessas áreas, ia ficar bem óbvio para o povo que foi uma coisa boa que foi feita. E a soberania. Pode falar? Tem mais uma aqui. Mas eu ia complementar isso que tu falou em relação às empresas estrangeiras terem interesse nesses dados, porque tem até um caso recente que aconteceu, que a Secretaria Estadual da Saúde ela fez uma solicitação aqui para a Procerc, se não me engano. Tu me corrige se eu estiver errada, Marcelo, mas eles tinham solicitado que houvesse uma licitação para contratar uma plataforma de inteligência artificial para atender a demanda da Secretaria. E eu acredito que seja uma inteligência artificial estrangeira, né? Então, tem muita coleta dos dados, assim, tal. Inclusive, o DataSUS, ele usa o serviço da Amazon Web Services. Exatamente isso, a palestra, já que eu falei, terceiro, já podem pedir, né, música, o Walter e o David, foi digital, eu vi a palestra deles sobre ensino digital na saúde. É basicamente uma extensão do livro, né, porque eles são pesquisadores e já estão escrevendo outra coisa para falar sobre a área da saúde. Eles chamaram a atenção para isso, que a área da saúde. E o que é engraçado é que, assim, quando a gente coloca o motivo do lucro na área da saúde, uma coisa que pareceria muito legal, que se a gente explicasse há uns 20 anos atrás, é assim, o SUS, ele sabe os teus dados de todos os seus atendimentos que tu teve aqui em Porto Alegre, né? Desde no postinho, nos hospitais, ele sabe tuas pré-condições, ele sabe todos os dados sobre a tua vida, e daí se tu sofrer um acidente e tiver que usar o SUS no Maranhão, eles vão saber tudo isso, vai estar integrado.
que pareceria uma coisa muito boa quando tu coloca isso na mão de uma empresa de fora que quer ganhar dinheiro em cima de ti, vira um pesadelo. Porque aí agora a gente está pensando que eles podem me negar atendimento no plano de saúde por causa de pré-condições que eu tenho. Eles podem me cobrar mais caro por um tratamento por causa de um padrão, um algoritmo que disse que eu posso ter essa doença e nem eu mesmo sabia, mas eles conseguem fazer essa análise. É a mesma lógica dos planos de saúde, né, basicamente. Então, essa dataficação da economia para esses setores, por isso que eu acho que seria legal intervir e ter um planejamento nisso, porque é uma coisa que claramente dá muita grana e provavelmente essas empresas vão fazer. E se a gente intervisse antes e não permitisse que esse mercado se criasse, vai ser muito bom para as pessoas. E só não sei se a gente conseguiria convencer que isso foi a mesma coisa com o Pix, entendeu? Que talvez as pessoas não vejam assim, nossa, todo dia eu uso o Pix, mas seria muito bom. Eu acho que é nessas áreas que a gente teria que atuar, as áreas onde a gente tem um potencial muito grande de dano de deixar isso na mão da iniciativa privada. Pensando num plano assim, local, assim, sabe, focado, eu acho que essas seriam as áreas, educação, saúde, projetos assim que vão influenciar nosso dia a dia. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá. O software livre seria um caminho para emancipar alguns setores da classe trabalhadora, tipo setores precarizados, iFood, Uber, desvinculando-os da dependência por Big Techs que extraem o lucro do trabalho. Sim, sim, com certeza. E assim, eu até vou dizer, isso está totalmente correto, que essa pessoa disse, porém essa é só a parte 1 da discussão, porque eu, estando nesse meio aí do software livre, também já tendo participado de diversos projetos parecidos, falado com os trabalhadores, essa parte ela é fácil, ela acontece. Então vocês conhecem aqui em Porto Alegre pelo menos uns 4, 5 aplicativos que competiam com o Uber, com o iFood, que eles aparecem e eles somem, né? Lá, que nem eu disse, amigos meus já trabalharam em alguns desses que tinham aqui. Talvez não necessariamente era um software livre, mas aqui, o que eu quero dizer, a tecnologia do que monta do que faz o Uber ali, ela não é tão difícil. Nem nos data centers, eu acho que o Uber não seria um negócio que precisaria de um data center gigante para fazer. O problema é competir com essas empresas. O efeito de rede, a rede de usuários, a rede o outro tipo de usuário, que são os trabalhadores que oferecem trabalho nessas plataformas, e o fato de que essas empresas jogam muita grana. A prova disso é que o Uber só começou a dar lucro em 2023, tá? Então, até 2023, o Uber estava mais ou menos, na realidade, começou a dar lucro entre aspas. Ele estava no ponto de break-even, que eles chamam, onde ele ganhava tanto quanto ele gastava. Então, até 2023, o Uber dava déficit nessa plataforma. Por quê? Porque eles estavam conquistando o mercado, eles estavam oferecendo um serviço disruptivo melhor. E daí, depois desse ponto, a gente está nesse ponto do Uber, do iFood, que a gente chega, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas para a gente parece que está caro, já não está mais tão legal, e tu fala com motoristas, eles vão estar reclamando da taxa, vão estar reclamando das condições de trabalho, entendeu? Então, por quê, né? Está espremendo do lado de quem compra, do lado de quem trabalha, e o intermediário de Uber está ganhando dinheiro. Isso aí é a parte difícil, porque a gente teria que criar uma plataforma que converte o Uber. Como é que poderia fazer isso? Também acho que é uma questão que a gente poderia fazer com o plano de desenvolvimento nacional. Até gostei, teve uma época que a gente falou da PL dos apps, eu não gosto muito de como ficou formatada essa PL, que eu acho que ela acabou cimentando em lei algumas relações trabalhistas muito ruins que o Uber incentiva, né? O Uber criou, revolucionou. Só que nessa época teve uma coisa muito legal que o Uber disse não vai dar, se aprovarem isso, né, com a taxa de negociação, eles disseram não vamos sair do país. E daí acho que o nosso ministro do Trabalho, eu esqueci o nome dele, ele disse Correios fará um Uber, então. E muita gente riu disso, tá? Mas, não ironicamente, a gente poderia fazer isso. Se não os Correios, que fosse a Servo, que fosse a ProService, não sei, sabe quem deveria fazer, vamos fazer um Uber, porque tecnologicamente isso não é difícil. O difícil é, então, dizer assim, em Porto Alegre só vai operar esse Uber que a gente fez aqui. E daí todo o dinheiro que se ganha nisso tem que se investir de volta para melhorar o serviço e para o negócio crescer. Seria um projeto muito interessante. E, de novo, seria uma maneira de tirar essa parte da nossa economia, da economia lá de fora, de gerar dinheiro aqui e de garantir a nossa soberania nacional. Seria uma grande vitória, porém eu acho que seria uma luta política muito difícil e é por isso que a gente tem dificuldade de avançar esses projetos aqui, mas eu acho que seria muito legal.
Espero que eu tenha respondido. Mas sim, eu pulei muito longe do software livre, mas acho que esse é o tema. O software livre ele é só a porta de entrada, a gente precisa do resto todo. Tinha uma opção mais barata de Uber que circulava ali pelo centro, acho que era o Grilo, que é tipo uma opção mega barata e é tipo os carrinhos assim mega pequenininhos. Era um negocinho verde que era tipo uma bicicleta, né? E eu nunca mais vi, eu acho que sumiu também. Tem ainda. Eu não tenho, eu acho que talvez, quando a gente foi comprado por alguma outra empresa, não. Ou talvez não. Não tinha Yellow. Tá, e essa explicou. Tinha uma Yellow, não tinha? Tinha uma Green. Eu acho que elas se juntaram e fizeram um grilo. Tinha também o que eu nunca mais vi, Verde e amarelo. que é o Rappi. Rappi ainda existe. Tá? Existe. Eu acho que ele só não é grande no Brasil. O Rappi, inclusive, para quem não conhece o meu canal, né, o Tecnologia Clássica, vou recomendar um vídeo que eu fiz semana passada, umas 2 semanas, que se chama As Startups Mais Promissoras da América Latina. Nela a gente fala sobre o Rappi e o foco desse vídeo ele é bem legal, eu acho que é um complemento legal para essa discussão que a gente está tendo, que é ver quais empresas estão surgindo e são unicórnios aqui na América Latina, ou seja, ela já tem mais de 1 bilhão de valoração, $1 bilhão. E se vocês verem, todas são Uber, iFood, Fintech ou PropTech, que é gerência de imóveis, tipo quinto andar, por exemplo. Então, vocês vão ver que são todos aspectos que a gente gostaria de talvez ter mais soberania e gerência do governo no meio desses para garantir nossos direitos, mas a gente está liberando tudo isso para as empresas ganharem dinheiro, e a minha tese ali é que isso dá muito dinheiro, não tem como não dar dinheiro. Porque todo mundo precisa de comida, todo mundo precisa de casa, todo mundo precisa de transporte. E a nossa falta de atuação nessas áreas permite essas empresas ganharem muita grana. E, de novo, tudo investimento lá de fora, né? Seja empresas daqui, e depois é comprado pelas empresas lá de fora, esse tipo de coisa. Existe um caminho para a gente pensar uma descolonização digital, visto que as redes e softwares alternativos elas são inviabilizadas pela nossa dependência das big techs para a propagação de notícias e informações e consumo, né? Sim, eu acho que é importantíssimo esse final aí, exatamente porque é mais um aspecto da nossa vida que é mediado pelas redes sociais. Já está mais claro isso agora. O algoritmo, né? A atenção e as coisas que chegam até a gente mediam a nossa própria comunicação. Eu acho, que nem eu disse, a discussão que o Walter Desso fala naquele livro, ela vai nesse sentido, porque o grande problema que a gente tem é que a gente tem que usar essas tecnologias que a gente tem acesso para fazer esse trabalho de descolonização, de criar nossas próprias. E daí existe uma crítica muito válida e as pessoas dizem talvez se você ficar só usando essas coisas, você nunca vai construir a sua, você vai ficar sempre entrando no caminhozinho lá que eles te botaram para caminhar. Mas eu acho que essa crítica, às vezes, ela pode levar a um certo imobilismo de então não vamos fazer nada, né? Então é uma coisa difícil, eu não tenho muitas ideias, mas além de recomendar, ler isso e pensar na prática do dia a dia como é que a gente pode fazer, sabe? Eu acho que cada situação é uma situação, o importante é ter uma análise crítica do que está acontecendo, agir e avaliar a atuação para ver se tu conseguiu fazer isso mesmo ou se tu só está correndo na rodinha das big techs. Tipo, tá. Mas acho que alguns caminhos que a gente falou aqui são consenso, a gente tem que lutar por eles, porque é difícil fazer só. Usar software livre, usar coisas que estão aqui. Eu tinha tentado uma época, eu instalei uma rede social que ela tinha sido desenvolvida por um brasileiro, não vou me lembrar o nome agora. E só que, tipo, tinha pouquíssima gente assim usando. Tipo, tem ali instalado, eu abro de vez em quando, mas não tem pouca interação, sabe? Uma das coisas que eu estou tentando pensar agora eu só estou jogando coisas que eu tenho pensado ultimamente. Provavelmente o modelo de internet que a gente tem, que a gente chama, a gente está na 2.0 ou na 3.0, assim, não sei. O modelo de internet inicial era aquilo, cada um com seu site, tal, pouca gente com acesso, tinha que cuidar do seu site. Aí 2.0 é a internet das redes sociais. Todo mundo tem redes sociais com seus amigos. Tipo os blogs, né, e tal. Também os blogs, exato. E a 3.0 o pessoal fala que é criptomoeda, metaverso. Eu acho que isso nunca bombou de verdade, então eu me recuso a dizer que tem uma 3.0. Mas eu acho que a internet está, desse jeito, está acabando um pouco agora, por causa da IA. Porque tudo está virando assistente de IA, tudo está virando dado gerado por IA. Então talvez esse seja o momento da gente jogar fora toda a internet que a gente tinha mesmo, porque ela está ficando obsoleta, e pensar em
qual é a internet do futuro. Isso pode ter, talvez, mais a nossa cara. Talvez fosse o momento da gente construir isso e recusar só, de novo, comer, regurgitar exatamente o que vem lá de fora. Eu acho que é um momento, e é um momento legal para isso, porque a gente tem os Estados Unidos meio fechado tecnologicamente, querendo se isolar da China, fazer todas essas coisas. A gente tem as plataformas piorando mesmo, acho que a gente não gosta de vários momentos estar dentro das redes sociais, a gente fica triste, a gente fica irritado, a gente quer mudar um pouco isso, então talvez agora fosse o momento da gente pensar, ainda a gente tem a mesma coisa com a cara do Brasil, a gente tem uma coisa que é a cara do Brasil mesmo, o que é, eu não sei. A gente tem que pensar. Falando em independência IA, eu não sei se você já reparou, mas essa versão, essa resposta pronta que o Google dá de IA deles, direto tá errado. É muito. E aparece o primeiro resultado. É muito ruim, isso aqui é muito ruim. É absurdo. Porque outro dia eu tive um caso patente desse tipo de coisa, que era, eu estava procurando sobre a linguagem Lua, que é uma linguagem brasileira, e ela é famosa por ser pequenininha, o binário dela, não está compilado. E eu queria saber exatamente o tamanho para dar essa informação para uma pessoa. E daí eu procurei quanto é que é o tamanho binário de Lua. Aí a IA do Google disse que pesa 1,5 mega. Eu sei que não é, porque é menos de 1 mega, uns 300K. E daí embaixo tinha a resposta contextual do Google, que é uma outra IA, não é uma IA generativa, e ela disse 150 KB, se estava correto, e ele disse, eu tirei desse site. E essa de IA do Google disse 1,5 mega, deu 5 fontes, que eu não sei de onde que ele tirou essa coisa. Tá isso naquela fonte, né? O que eu acho muito maluco é que o modelo deles não usa como fonte, por exemplo, a outra que já estava certa, que é a de baixo, e ele me mostrou todas as respostas. Enfim, é complicado. Nunca confie naquele resultadinho do Google, porque ele está errado, sei lá, 50% da pressão. O foda é que a maioria das pessoas, principalmente estudantes, assim, vai nela, porque é o mais rápido, né? Aqui, né? É só ter usado a IA do WhatsApp, de uma maneira que eu tô vendo pessoas que não são, assim, tecnicamente, sabe? Porque a gente tá o dia inteiro mexendo na internet, mas tem gente que só interage pelo celular. Sim. Não usa essas ferramentas, e a IA do WhatsApp tem sido uma porta para geração de imagem, geração de texto ali. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por quem esteve aqui presencialmente, obrigado por quem está à distância.